Alô, internacionalista! Meu nome é Beatriz Senipman, sou uma das hosts do episódio de hoje e estou aqui com a... Olá, internacionalista, aqui é Rúbia, sou uma das hosts do Alô Internacionalista, e conosco a gente tem hoje Glauco. Eu passo a bola para o Glauco se apresentar e contar um pouco da experiência dele sobre quem ele é. Olá, pessoal, internacionalistas, Rúbia e Beatriz, é um prazer estar aqui participando desse podcast tão legal. Eu sou Glauco, um executivo, um empresário, me formei em Relações Internacionais na Universidade de Brasília no longínquo ano de 1998 e foi muito importante para mim fazer esse curso de Relações Internacionais, porque ele abriu um horizonte muito grande, né? Sou uma pessoa que nasceu no interior do país e tinha uma visão mais limitada acerca do mundo, né? Naquela época não tinha internet, Instagram, WhatsApp, enfim, nada disso, né? Então a nossa visão era um pouco mais restrita ali aos livros e às aulas. E foi bem interessante para poder dar essa visão de complexidade e de tão importante é ter a habilidade de solução de conflitos e de negociar soluções pacíficas em momentos difíceis, né? E de lá para cá eu evolui bastante na minha carreira profissional, ainda estudante também tive a oportunidade de fazer semestre do curso na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Tive a oportunidade depois de morar nos Estados Unidos mais 2 vezes, em Boston e Washington, já trabalho. Morei em Londres e morei em Hong Kong mais recentemente, também como executivo de empresa, e acabou sendo super importante essa experiência em relações internacionais, que me deu uma visão também multicultural, para que eu pudesse entender as características daquelas populações com as quais eu estava lidando, principalmente na Ásia, que tem uma diversidade étnica, cultural, religiosa muito grande, e você entender e fazer um apanhado disso foi super importante. E nos últimos anos estou morando em São Paulo, sou presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, e tenho algumas outras atividades também como investidor de startup, como conselheiro de algumas empresas, conselheiro também do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo federal, né, do Conselhão. E é uma alegria muito grande estar participando aqui, conversando com alunos, para ver se eu posso aí contribuir de alguma forma para o seu desenvolvimento. Uma das diversas coisas que chamou a atenção no seu discurso é falar sobre que concurso você aprendeu um pouco sobre solução de conflitos, de forma pacífica. Eu queria ver se você usou em algum momento esses conhecimentos de entender como resolver um conflito de forma pacífica, se você usou em algum momento da sua vida profissional esses conhecimentos que você teve em relações internacionais, e se você puder compartilhar de forma por cima também, claro. Eu uso praticamente todos os dias, assim. A minha especialidade nas empresas pelas quais eu passei era gerenciamento de crise, né? Era relacionamento com o poder público, gerenciamento de crises de reputação, crises de regulatórias. Então, solucionar conflitos e achar pontos convergentes em meio a tanta divergência, né? Foi fundamental. E eu acho que saber ouvir, né? Eu acho que o curso de Relações Internacionais, pela carga de leitura, de teoria que a gente tem e de percepção sobre a importância dos diversos pontos de vista, ele foi muito importante para mim, assim, porque ele me fez entender que não existe uma verdade absoluta, não existe uma verdade única, existem vários pontos de vista e é através do diálogo, é através da informação, né, e da qualificação dessa informação com dados, com teorias, com análises, é que a gente consegue debater de forma civilizada e achar pontos de solução em meio às crises e aos conflitos. Então, assim, eu poderia dar mais de uma centena de exemplos ao longo desses 25 anos que eu sou formado já e que eu utilizo cotidianamente essa habilidade que, é claro, já tinha de alguma forma em mim, mas que foi com certeza moldada, lapidada no curso de Relações Internacionais. É muito bom saber que conseguimos usar e que você consegue usar o que você aprendeu, porque é realmente uma carga de leitura bem pesada, é muita teoria. Saber que a gente consegue usar na prática é fundamental. Eu vou passar agora a bola para Bia. Beleza. Eu tenho uma pergunta aqui, que acredito que essa é dúvida de alguns internacionalistas em formação, que é sobre mestrado. Então, na sua concepção, quais são os maiores desafios
e os aprendizados que você obteve em seu mestrado em gestão de políticas públicas pela FGV. Então, qual o impacto que você sentiu na sua carreira fazendo? Eu tive duas experiências com mestrado. Eu comecei um mestrado em ciência política logo depois que eu me formei na UNB, logo ali no ano 2000. Então, eu tinha recém-formado, estava com a coisa, tinha sido bolsista do PIBIC, CNPq, tinha feito pesquisa, tinha sido monitor de algumas matérias, e comecei a fazer um mestrado, mas eu não consegui conciliar o mestrado com a minha vida profissional, eu estava muito animado ali com o início da minha carreira, e fiz uma opção naquele momento de abandonar o mestrado, e voltei para o mestrado 20 anos depois, já com uma carreira profissional super consolidada, né? Fiz algumas pós-graduações no meio do caminho, mas voltei para o mestrado praticamente 20 anos depois. E com uma outra visão, né? Uma visão muito mais madura, muito mais assertiva sobre o que eu queria descobrir com a minha nova leitura, com o meu novo aprendizado. Então foram dois momentos super diferentes, assim, e interessantes. Agora, no mais recente que eu tive essa experiência na FGV, eu acho que um desafio era conciliar a minha, entre aspas, maturidade, né, até pela idade, com os jovens que estavam fazendo o mesmo movimento que eu fiz há 20 anos atrás, né, de me formar e já começar um mestrado. E o jovem é muito afoito, né, ele tem solução para tudo, e não tem muita paciência para ouvir, né, em geral. Claro que existem exceções, eu estou generalizando assim, de forma bastante pacífica, mas eu acho que conciliar esse meu momento de vida no mestrado, onde a maior parte da classe era de jovens, né, muito mais jovens do que eu, com uma visão de mundo também bem diferente da minha, foi um desafio trazer muita coisa da minha vida prática para a teoria, né, porque a gente sabe que a prática ensina muito, né, os exemplos, né, esses conflitos que a gente falou anteriormente. Cada dia que você resolve um conflito, ou que você entra numa discussão, ou que você dialoga com alguém, você sai melhor do que no dia anterior, né? E isso vai construindo o teu arcabouço de argumentação, o teu arcabouço teórico, o teu arcabouço de como se portar numa situação. E isso não tem como você aprender na teoria, né? Tem muita prática nisso. Trazer isso para o mestrado e conciliar essa parte teórica com o conhecimento prático que eu tinha foi super interessante também, porque eu era meio que o exemplo que os professores usavam para vários assuntos que a gente discutia ali de gestão de políticas públicas, que a gente estava estudando ali, o foco do mestrado era gestão em políticas públicas, né? Então foi super interessante. Eu acho que os dois momentos são válidos. Para quem quer seguir uma carreira acadêmica mesmo, eu acho que você sair da faculdade, logo em seguida ali emendar um mestrado é super válido, mas para quem quer ter uma carreira profissional e depois fazer um mestrado para se aprofundar ou por prazer de estudar, etc., é interessante também. É muito interessante o que você falou, porque a gente tem um outro episódio de podcast que foi com a Leme, uma comunidade de relações internacionais, para quem não conhece, e eles também têm um podcast. Eles entrevistaram a Ângela Colla, diretora de área de negócios internacionais da Globo, e ela chegou aqui, ela começou esse mestrado um pouquinho depois do mestrado dela também, e ela até falava que foi muito importante esse fato de começar um pouco depois, porque ela conseguiu dialogar as experiências acadêmicas com as experiências práticas dela. Ela conseguiu realmente usufruir desse mestrado porque ela tinha, quer dizer, esse MBA, no caso, que ela fez porque ela tinha uma experiência já profissional que ela conseguia dialogar com o que ela estava vendo em sala de aula. Mas então eu vou seguir um pouco, mudando um pouco a gente raciocínio. Quando você falou das suas experiências internacionais, em Hong Kong, na Inglaterra, que acho que é um sonho de muitos internacionalistas que imaginam que relações internacionais é só viajar. Queria ver se você poderia compartilhar experiências significativas que moldaram sua carreira enquanto você atuava no setor público, quer dizer, no setor, no caso, privado, de empresas no Brasil e no exterior. Então, você sabe que eu fazendo relações internacionais, minha classe tem 18 alunos, né? E dos 18 alunos, se não me engano, 14 ou 15 eram de fora de Brasília e só 3 ou 4 ali eram de Brasília, né? Era um curso que na época que eu fiz, só existiam 2 cursos de relações internacionais. Era Brasília ou a Estácio de Sá no Rio de Janeiro, que era privada. E depois, durante o processo que eu estava cursando, eu até ajudei ali no MEC, na época, a
ampliar a oferta de cursos de relações internacionais. Depois veio Santa Catarina, veio Minas, veio São Paulo, e aí explodiu por todo o Brasil. Eu lembro que antigamente era super difícil conseguir um estagiário de relações internacionais. Hoje eu tenho que falar que eu quero outras cadeiras que não relações internacionais, porque só me aparece estagiário, funcionário e analista de relações internacionais. A gente está dominando o mundo. E era inimaginável, assim, há 25 anos atrás, ou 30 anos atrás, quando eu comecei a cursar relações internacionais, que fosse evoluir tanto assim em tão pouco tempo, né? E eu tinha muita gente que foi para Brasília para fazer o Rio Branco, né? Então, relações internacionais naquela época era sinônimo de diplomacia, de Itamaraty, de Rio Branco, etc. E realmente tinha muito forte isso em Brasília, mas eu nunca quis isso, né? Eu nunca quis morar no exterior e eu nunca quis fazer o Rio Branco, Itamaraty. Eu queria estudar as relações internacionais e aplicar aqui internamente no Brasil, e trabalhar com empresas e tentar entender essa dinâmica social, né? Um pouco dessa psicologia social misturada com relações internacionais, etc. E aí acabou que, sem eu querer muito, eu acabei conseguindo uma bolsa para ir para Berkeley, aí eu voltei, comecei a trabalhar e fui mandado para Washington para acompanhar a eleição lá do George Bush. Aí eu voltei e acabei também conseguindo, sendo mandado para Londres, voltei, fui para Boston fazer um curso de extensão lá em Harvard, e as coisas foram acontecendo meio sem querer, sabe? Até eu ir para Hong Kong. Mas foi uma oportunidade que formou, né? Me ajudou a formar minha personalidade, porque realmente quando você está fora você vê quão grande é o mundo e quão diferentes nós somos, que não tem certo ou errado, né? Existe realmente visões diferentes sobre a sociedade. Mas essas experiências que eu tive me ajudaram muito nas funções internacionais que eu tive, porque sempre eu tive subordinado ou tive chefe, né, superior de outros países, né? Então quando você está no Brasil, você lida com as mesmas pessoas que tiveram a mesma formação religiosa, cultural, histórica, de sociedade, né? É mais fácil você entender como reagir a uma provocação, a reagir a uma questão, a uma polêmica. Quando você está lidando com alguém de uma nacionalidade diferente, você não sabe se uma piada vai pegar bem ou não, você não sabe como a pessoa vai reagir a uma forma como você fala sobre uma data festiva. Enfim, é impressionante, tudo pode acontecer. Então, como eu fui lapidando isso, foi super importante para poder ser um executivo considerado hábil o suficiente para ter cargos de gestão, né, de C-level, inclusive, por essa característica de saber lidar com a diversidade, de ter uma compreensão mais holística, né, dos problemas e do mundo, e habilidade comunicativa, né? Eu acho que a gente tem que saber falar, né? O profissional de relações internacionais tímido, que não gosta de falar, que não gosta de festa, que não gosta de social com a galera, ele vai ter mais dificuldade, né? Não digo que ele não vai ter sucesso, mas ele vai ter mais dificuldade do que o perfil que eu acho que é mais adequado, né? Que são pessoas mais expansivas, mais soltas, que gostam de se comunicar. Pô, me dá um microfone e me esquece, né? Eu falo pra caramba, parece Fidel Castro, né, cara? Então, eu até evito falar muito, porque senão a galera enjoa. Mas eu acho que é isso, assim, me deu essa visão e essa habilidade de trabalhar com os diferentes, sabe? Acho que isso é importante. Não, é muito importante essa experiência internacional, dá para ver como que ela ajudou a moldar a sua carreira. E eu acho que, uma curiosidade, acho que o perfil de relações internacionais é muito realmente expansível. Eu falo pelo menos pelo exemplo da minha sala, da nossa sala que eu faço com a Bia. Acho que metade das pessoas, pelo menos quando a gente entrou, estava sempre disposta a falar, levantar a mão, interagir. E realmente dá para ver que essas pessoas conseguem, às vezes, umas vaguinhas talvez um pouco melhores. É Óbvio verdade. que quem é quieto, às vezes tem uma tendência para ir para um setor mais público, ou para uma consultoria de direitos humanos, ou para direitos humanitários, enfim, essa coisa, mas ainda assim, para quem quer vir no mundo privado, quem tem esse perfil expansivo é primordial. E só completando aqui,
também, eu acho que é legal falar sobre essa questão da comunicativa e tal. Quando estava na UNB, tinha 2 cursos ali, logo em seguida foi criada a PUC São Paulo e a PUC Minas, se eu não me engano, só depois foi Floripa. E aí a gente não tinha um encontro nacional de estudantes, a gente não tinha como se intercambiar, né? A gente participava dos encontros ali de direito, de economia, de administração, tal, contabilidade. E aí eu tive a ideia ali com meus companheiros de montar o primeiro encontro nacional de estudantes de relações internacionais, o primeiro ENERI, que foi em 1996, lá na UNB, depois no ano seguinte foi na PUC Minas. 97, a gente fundou, então, a FENERI, né, o CONERI, eu fui o primeiro presidente, né, fiquei lá 2 anos, e foi bem interessante, porque hoje é uma atividade super relevante, acho que não tem um aluno de relações internacionais que não participa das festas, dos eventos, das discussões, da produção acadêmica, mas mostrou como é importante isso, esse aspecto social também, né, relações internacionais, né, na minha época aí, a gente tinha recepção em embaixada todo final de semana, tinha almoço e quem trabalhava na área internacional dos ministérios sempre tinha alguma coisa para fazer. E é o que você falou, quem tem essa disposição e que gosta disso, com controles devidos, evidentemente, né, não vai enfiar a cara num trabalho, mas eu acho que acaba tendo um retorno de carreira mais interessante, sabe? Não é. Acho que comunicação é a chave de tudo. Comunicação para qualquer carreira é um conselho que eu acho que é válido. Você comentou no início sobre sua experiência como investidor, conselheiro de startups, e eu gostaria de saber assim, mais como que é isso, como que é dia a dia, se você faz assim, realmente como algo que agrega ali na sua carreira ou algo mais como um hobby para estar exercitando suas habilidades de internacionalista. Enfim, eu gostaria de saber mais. Olha, esses investimentos em startups de impacto social, elas são muito mais para preencher o meu lado social do que para complementar minha atividade como internacionalista ou profissional, né? Então, eu tenho alguns investimentos em empresas que visam a ajudar pessoas e comunidades menos favorecidas a ter um empoderamento maior, a ter maiores condições, seja de trabalho, seja de educação, seja de acesso a crédito, seja de uma educação financeira, ou seja, de alguma forma, tendo ali um trabalho na cultura e tendo a cultura como uma forma de valorização da identidade nacional, para que se fortaleça ali a história do país e o que precisa ser lembrado. Então, eu tenho ali, acho que investimento, participo ali de umas 5 ou 6 startups, sou conselheiro de algumas, mas, sobretudo, mais recentemente, tenho me dedicado muito a 2 startups na área financeira, né? São fintechs, estão sendo estruturadas para facilitar ou ajudar o acesso de pessoas de baixa escolaridade, de baixa renda, ao mercado financeiro, através de educação financeira, através de taxas mais baixas, de serviços com mais adequação à característica das populações, para que elas possam ter uma alternativa ao sistema financeiro que é colocado hoje no país e praticamente no mundo, né? Um sistema que é difícil, que é caro, que é complexo, que não explica. Então, eu tenho me dedicado mais recentemente a essas 2 iniciativas. Mas tem iniciativas também voltadas no campo, na área de agricultura, tenho iniciativas também na área de cultura, de comércio eletrônico, mas essas 2 têm me usado mais tempo, assim, eu estou bem feliz com os resultados que a gente espera colher em breve. Então, ainda seguindo nessa linha, você também, eu sei que é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. E você acha que uma pegada empresarial voltada para o desenvolvimento econômico, social e sustentável é uma tendência da gestão empresarial ou não? Eu acho que é. Eu trabalhei, né? Hoje menos, mas grande parte da minha carreira eu trabalhei com relações governamentais, né? Com lobby, né? O lobby, a palavra lobby é muito pesada, né? As pessoas acham que é errado e tal. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com relações internacionais, né? Você ter a oportunidade de levar um ponto de vista bem fundamentado, ainda que seja divergente de quem está ouvindo isso, né? É super importante para a formação e elaboração de políticas públicas, né? Porque muitas vezes
o Estado, seja o executivo, seja o legislativo, né, mas o regulador, ele não conhece sobre todos os assuntos, ele não conhece a dinâmica das empresas, daquela parte da sociedade ali que é diretamente ligada a elas. Então, você levar o ponto de vista, você levar dados concretos, você levar estudos acadêmicos, científicos para mostrar o seu ponto de vista dentro de um debate ali, democrático, republicano, transparente, etc., eu acho que é super importante. E as empresas, muitas, né, sabem usar muito bem isso, né, criam canais de comunicação com o governo para poder participar da elaboração das políticas públicas que vão regulá-las, né? E aí eu acho que cabe às empresas cada vez mais buscar esse papel para que elas também se sintam preservadas e tenham seus direitos garantidos ali dentro do Agora, jogo sobre uma democrático. experiência Então eu acho que as recente, empresas você, elas têm como que caminhar presidente muito da por esse Associação lado, sabe? Brasileira dos Shopping Centers, eu imagino que você deve ter desafios no dia a dia. Eu gostaria de saber quais são os desafios, se são desafios diários, desafios que são mais esporádicos, e como você fez para superá-los. Então, você usou habilidades, né, igual dito anteriormente, como solução pacífica ou não? É legal, porque até eu chegar a trabalhar com shopping, os grandes momentos da minha carreira profissional, da minha trajetória profissional, tinham sido feitos em empresas controversas, né? Empresa de tabaco, que é um produto super controverso, né? Empresa de bebida, combustível e até armamento, né? Eu trabalhei em algum momento aí nesses últimos 25 anos. Então, eu sempre trabalhei com a controvérsia, né? Sempre trabalhei do lado do errado, né? Entre aspas, né? Entre várias aspas aqui, né? Mas o que é mal visto pelo regulador, pela sociedade, pelas ONGs, etc. E então defender ou argumentar para defender essas empresas é um desafio muito grande, né? E isso me trouxe uma casca dura muito grande, assim, muito bacana. Quando eu vim para o shopping, eu falei, porra, isso aqui é mamão com açúcar, né? Mole, cara. Todo mundo ama shopping, todo mundo vai para shopping, tal, não vai ter problema nenhum. Vou fazer várias coisas aqui legais. E aí eu me deparei com um cenário regulatório que é mais complexo e mais trabalhoso até do que o cenário regulatório de bebida e de cigarro, né, de tabaco que eu tinha trabalhado anteriormente. Porque o shopping ele é visto como um super equipamento público, né? E as pessoas esquecem que é um equipamento privado, mas acabam vendo como super equipamento público, super rico e que tem que solucionar questões econômicas, sociais e ambientais daquela cidade ou daquele bairro que ele está localizado. Então, o legislador ele acaba muitas vezes se excedendo em nos impondo alguma restrição que não é correta ou nos obrigando a fazer algo que também não cabe ali dentro do ordenamento jurídico ou sugerindo práticas assim que estão fora da realidade, né? Eu sempre cito como exemplo uma que tinha em alguma Câmara Legislativa, Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores, enfim, um projeto de lei que fazia com que o shopping tivesse que deixar a escada rolante trabalhando e funcionando de 10 da manhã às 10 da noite, né? E aquele shopping ele tinha tecnologia para que a escada rolante ficasse parada e só acionasse quando alguém chegasse perto, né? Porque isso você economiza energia, que é bom para o planeta e também é bom para os custos condominiais ali de todos os lojistas no rateio que é feito. E o legislador entendeu que não, que tem que ficar ligado o tempo inteiro, porque se pegasse alguém mais simples ali, ia achar que a escada estava quebrada, não ia subir e ia influenciar as vendas do lojista de cima, enfim, tem que ficar. E a gente teve longas discussões, né? Era longe de São Paulo, né? Eu fico baseado em São Paulo. E eu lembro que foi um valor absurdo de passagem, de hotel, de parecer, de estudo, para convencer aquela pessoa de que existe tecnologia e que o mundo caminhava para a tecnologia para conciliar meio ambiente, economia e tudo mais, né? E não adiantou, acabou que a lei foi aprovada, o prefeito sancionou e a gente teve que entrar com uma ação no judiciário para
para revogar aquela lei, para cancelar aquela lei, né? Então, assim, um custo muito grande de horas, de dinheiro mesmo, de passagem, de pareceres, etc. Então, o shopping tem disso, né? Tem o cara fala, pô, vou fazer um projeto aqui agora que tem que ter gancho na porta de não sei o quê. Ah, tem que ter estacionamento de graça de tal e tal hora. Então, ele legisla como se fosse um equipamento público. Então, é um volume muito grande de projetos de lei, de regulamentações, de ações judiciais. Esse foi um primeiro desafio bem impactante para mim, assim. Eu tenho uma equipe bem grande que trabalha com isso, que é baseada em Brasília, que viaja o Brasil inteiro fazendo esse advocacy, né, esse relacionamento. E o outro desafio muito grande tem que contar toda a parte de gestão, né, de renovação, de definir metas, KPIs, etc., plano de carreira e tal, é porque eu reporto para um conselho formado por 7 empresas, né, 7 pessoas, né, 7 CEOs de empresas, que formam o meu conselho de administração e que têm culturas diversas, que têm ideias comerciais diversas e que são pessoas muito importantes na sociedade, na economia, porque têm empresas enormes, né, bilionárias, com ação na bolsa, etc. Então, conciliar os interesses de todos, né, e é uma associação que tem mais de 450 associados, né, 40 empresas que constroem e que administram shoppings e que são multimilionárias. Então, fazer essa gestão para que todo mundo seja contemplado, seja feliz e que ache que tem valor se associar a essa associação, é um desafio muito grande. Ou porque você corre o risco de ser partidário, né? Você só olhar para um bloco, o bloco das empresas de capital aberto, os blocos das empresas do interior do país, o bloco das empresas de capital, o bloco das empresas de São Paulo. Então, achar uma linha, um caminho que atenda os interesses de todos e que a pessoa olhe e fale, poxa, eu reconheço o esforço, né, do Glauco, da equipe dele, da associação, em preservar o que há de comum para todos. O que há de divergente, cada um tem que tratar individualmente, porque são questões comerciais, etc. Então, isso é um desafio diário, né, um desafio, é um mantra que a gente tem, que eu faço para a minha equipe, mas é bem bacana, porque ele estimula a nossa habilidade negocial, nossa paciência, nossa resiliência diariamente. Ai, eu gostei muito. Eu acho que lobby é uma coisa que o internacionalista descobre muito sobre na faculdade, vê que é uma coisa importante, que é político mesmo também. Acho que tem o internacionalista que, não sei, entra a faculdade achando que vai ter um ódio político, mas a gente vê que é necessário um político que saiba fazer político, é necessário uma pessoa que saiba representar o interesse da empresa, porque senão não tem como as coisas fluírem e sermos ouvidos com credibilidade. Mas ainda nessa linha de lobby, queria ver se você acha que, você vendo, tendo experiência internacional, você acha que a cultura do lobby é mais aceita em outros países ou se em todos os lugares tem essa mesma resistência? Não, sem dúvida, diversos países têm o lobby como uma profissão, como uma ação institucional, legítima e necessária para a construção da democracia, né? O Brasil tem muita resistência, como alguns outros países, né? A minoria, infelizmente, essa cultura de carregar mala preta, de pagar dinheiro, propina e pagar por apoio, etc. É um pouco, talvez, formado pela ideia que a gente tem da classe política, né, de imaginário popular, que tem muitos esquemas, muita corrupção, etc. e tal, né? Então, acho que isso reflete a atividade de quem lida com política e com as instituições estatais, né? Mas em outros países não, ele é bem regulado, ele tem o profissional cadastrado e ele tem uma série de atividades ali para demonstrar transparência na sua relação. O governo convoca as pessoas para ouvir. Aqui no Brasil está tendo uma discussão bem grande sobre a regulamentação do lobby. Tem uma associação que é a ABRIG, né, a Associação Brasileira de Relações Governamentais, que está liderando esse processo junto à Câmara e Senado. O projeto já foi aprovado na Câmara, está no Senado agora, e ele pretende
apaziguar os interesses, né, e o entendimento sobre o lobby, para que o profissional possa agir de forma credenciada, de forma transparente, com conteúdo junto ao Congresso, também junto ao Executivo. Mas os Estados Unidos, a França, o Chile, têm regulações bem avançadas em relação ao lobby, né, às relações governamentais, e é interessante analisar isso, porque eu acredito muito que o diálogo dos entes que compõem o Estado, né, organizações, entidades, sindicatos, empresas, cidadãos, etc., é o que promove uma democracia de qualidade, uma democracia sólida, e promove também a solução e a criação de políticas públicas consistentes, né? Você não pode fazer uma política pública só voltada para uma comunidade. Você tem que ouvir o impacto que as empresas têm sobre ela, como que ela lida ali com os movimentos ambientais, sociais, sindicais, etc. Então, acho que esses fóruns que alguns governos um pouco mais progressistas do que outros têm, de você levar para as comunidades, decidir ou levantar temas e isso ser escalado até chegar no nível federal, acho muito sadio, né? Dentro de um regramento ali que deve ser feito, mas eu acho muito legal você ter essa escuta da sociedade, dos componentes que a gente acaba, né? Somos todos componentes da sociedade, pagamos impostos ou não pagamos impostos, mas estamos aqui vivendo e a gente tem o direito e o dever de contribuir para o debate. Não, acho que o internacionalista tem o dever de saber como o lobby impacta nossas vidas e que existe, então tem que ser regulamentado, tem lados positivos e negativos. Mas agora a gente vai avançar. Tem outra coisa, Rúbia, e tem outra coisa que é o seguinte, o internacionalista que vai trabalhar numa empresa, seja em comércio exterior, ou seja numa representação, ou seja, ele vai fazer lobby, né? O internacionalista vai trabalhar num escritório de diplomacia ali, no consulado, na embaixada, numa representação em Genebra, em Washington, etc. Ele vai fazer lobby o tempo inteiro, né? Ele vai defender os interesses do país dele junto a outros. Então, assim, eficiência política também. E ciência política é muito mais no imaginário popular ligado a lobby, a relações com o governo, etc., do que relações internacionais. Mas a essência das relações internacionais, seja ela privada ou pública, é o lobby, é você defender um ponto de vista do seu país ou da sua empresa, né? Então, o puritano que entra no mundo das relações internacionais achando que isso é pecado, ele está extremamente enganado, né? Porque ele vai ter que fazer isso, né? Ele vai defender os interesses do país dele, né? Do bloco ali, do G20, dos BRICS, do G7, da OTAN, seja lá qual bloco for, né? Ou o interesse do seu país, ele vai ter que defender. E você defende não com arma, né? Você defende com saliva, né? Concordo totalmente. E agora a gente vai avançar um pouquinho, vou passar para a Bia, mas a gente vai avançar para entender um pouco mais suas perspectivas de relações internacionais. A gente já está vendo, né? Mas aprofundar ainda mais sobre elas. Qual a sua visão, tendo em vista a sua carreira, experiência, sobre construir uma carreira em RI? É um desafio? Então, atenção, porque toda vaga, todo processo seletivo que eu abro, que minha equipe abre, né? Metade, no mínimo, é formada em relações internacionais. É impressionante, assim, porque eu acho que são pessoas que se destacam nas entrevistas, né? Na forma como fala, nessa visão de diálogo, etc. São muito hábeis nisso, né? Então, eu acho que não é difícil você se desenvolver na carreira. Tem, claro, evidentemente, as dificuldades, como todos temos. Mas eu acho que quando eu estava estudando, eu batia na porta das empresas e falava que eu fazia relações internacionais, ninguém sabia o que era. O que é isso? Relações internacionais, meu filho. Você não vai trabalhar aqui é a empresa do Brasil, tal. Hoje em dia, as empresas pedem profissionais, está lá no topo da lista. Eu quero profissional de relações internacionais, quero profissional de administração, quero profissional de economia e quero talvez de ciências sociais, sabe? Assim, mas o relações internacionais está no topo, porque as pessoas, né, os gestores, as empresas que contratam, headhunter, etc., eles sabem que o profissional, ou que o estudante, o recém-formado, ele tem essa habilidade múltipla, né? Ele é um generalista, né? A não ser que ele siga ali uma parte acadêmica, ele vai se especializar, mas a gente conhece um pouco de tudo, né? A gente fala um pouco sobre política, fala sobre conflito, fala sobre cultura, fala sobre empresa, né? A gente tem isso na
no nosso currículo ali, diversas matérias que falam sobre né, empresas, organismos internacionais, sistema financeiro internacional, teorias políticas, teorias, etc., econômicas, tal. Então, eu acho que isso nos dá um arcabouço para que a gente possa trabalhar em diversas frentes, né? E aí você vai se adaptando, puxa mais aquilo que você gostou na faculdade, no seu curso, aprende uma coisa nova. Acho que isso é importante. A gente está no mundo do aprendizado constante, né? A gente nunca vai acabar e parar de estudar, porque as coisas estão evoluindo muito rapidamente, né? Então, a pessoa que se forma, ela talvez ache, pô, me formei, chega, não vou mais ler, agora aprendi tudo, sei tudo, só vou trabalhar, ganhar meu dinheiro, e etc. Mas não, né? Infelizmente, isso é uma falácia. Você vai ter que ler pra caramba, você vai ter que ouvir podcast como esse, você vai ter que ver vídeos, você vai ter que aprender uma habilidade nova. Então, acho que o profissional, né, o estudante de relações internacionais, acho que tem essa característica múltipla, assim, acho que isso é bem, bem legal. Eu sempre peço, a minha primeira lista lá, eu quero relações internacionais. Só que aí vem mais do que até eu quero, entendeu? Eu tenho que fazer os cortes ali. Não, eu acho que o profissional de relações internacionais, acho que o mercado ele ainda não está totalmente definido e preparado, talvez, para um profissional de relações internacionais. Ainda tem um caminho para se fazer. Óbvio que a gente consegue várias oportunidades, conseguimos sim várias oportunidades, mas muitas vezes dentro dos grandes eixos. Fora dos grandes eixos, ainda às vezes é difícil para um profissional, mas acho que para quem se forma, pelo fato de saber nossa capacidade de resolver problemas complexos, eu acho que muitos profissionais só, como se diz, se jogam na vaga porque tem a noção que vai conseguir desempenhar e o resto é só aprender. Daí, Glauco, você já tem uma visão muito mais avançada, posso dizer, tipo assim, mais aprofundada do mercado de trabalho. Já tem mais de 20 anos de experiência. Queria entender, na sua opinião, quais são as principais frentes que o internacionalista pode seguir quando se formar. Você vendo seus amigos, vendo agora o mercado atual. Então, eu, né, da minha turma ali, das pessoas que me relacionava lá na UNB, diretamente ali, um semestre antes e os 2 semestres depois do meu ali, boa parte seguiu uma carreira acadêmica, né? Porque a UNB é uma universidade muito teórica, né? Muito acadêmica, assim, com conteúdo muito pesado. Então, boa parte ele seguiu para a carreira acadêmica. Acho que até dar aula para vocês, ali algumas das pessoas que conviveram comigo na UNB, ou deram aula, ou dão aula, ou estão dando. Então, boa parte seguiu carreira acadêmica e alguns poucos foram para Itamaraty, alguns poucos, mas teve gente, né, que fez Rio Branco, tal, depois de tentar algumas vezes, que é um concurso super difícil, né, é uma prova super difícil. Mas a grande maioria seguiu para empresas, né, para atividade privada, né, para empresas, trabalhando, sobretudo, com resolução de conflitos, relações com o governo, assuntos corporativos, comunicação, reputação, e mais recentemente agora com a questão do ESG, né? Profissionais de relações internacionais também são bem habilitados a isso. Então, eu acho que tem muito espaço para qualquer que seja o seu interesse. Se você quiser ir para o governo, tem lugar. Se quiser ir para a diplomacia, tem lugar. Se você quiser ir para a empresa privada, tem lugar. Se quiser trabalhar numa ONG, tem lugar. Eu acho que não tem uma tendência, assim, na função de relações internacionais, porque a coisa está muito pulverizada. E, de novo, não existe ou se existe é muito pouco, mas penso que não existe uma função para relações internacionais. Que nem tem uma empresa que tem um cargo de economista, cargo de RP, o cargo, sei lá, de sociólogo, de enfermeiro, não. Não tem um cargo de analista internacional, de internacionalista. Não tem. Então, você vai ter que fazer, às vezes, de outra função, né? Então, eu acho que não tem uma tendência, mas tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Basta você querer se qualificar, evidentemente, né? Ter um pouquinho de boa vontade e de persistência e resiliência, porque as coisas não caem do céu também. Verdade.
Vou fazer uma pergunta aqui agora. Você tinha comentado anteriormente e até a gente concordou depois, sobre o internacionalista ele ter esse perfil mais expansivo, né? Justamente para poder se posicionar e tudo mais. Na sua concepção, quais as habilidades mais importantes que um internacionalista deve ter? Tirando essa questão da comunicação. Eu acho que tem que ser uma pessoa que gosta de aprender, porque o mundo está em constante evolução, né? A gente está descobrindo coisas novas, então acho que é uma pessoa que gosta de ler, de aprender, né? De se reciclar constantemente. Eu acho que é uma pessoa que tem habilidade comunicativa, né? Se souber falar ali mais de um idioma, é bom, é legal. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem dificuldade. Eu tenho dificuldade, né? Morei fora, Somália, há 6 ou 7 anos da minha vida, morei fora do Brasil, em países de língua inglesa, e meu inglês não é perfeito, não é maravilhoso. Falo mal pra caramba espanhol, né? Tentei na UNB falar francês, alemão, japonês, húngaro, búlgaro, romeno. Eu não consigo, não sou das línguas, mas eu acho que hoje em dia a tecnologia ajuda também, né? E você tem outras formas, mas eu acho que você gostar de falar, e sobretudo saber ouvir, né? Porque você não consegue solucionar um conflito se você não ouve o problema. Muita gente quer resolver alguma questão sem ouvir o que tem por trás do problema, né? Você já vai com uma ideia pré-concebida, né? Um preconceito, uma ideia pré-concebida de alguém que falou alguma coisa e quer apresentar uma solução. E eu acho que o correto é você ouvir de coração, né? Você realmente ouvir o problema, você ouvir as partes envolvidas e você tentar achar ali uma solução razoável para aquele problema. Então, acho que o internacionalista ele tem que aprender constantemente, ele tem que ter uma habilidade comunicativa e ele tem que saber ouvir. Eu acho que são as 3 principais características. Eu acho que até para um profissional de mercado, principalmente o famoso lifelong learning, que é sempre continuar aprendendo, eu acho que o mercado está pedindo muito isso. E agora também uma pergunta focada para o profissional de RI, mas eu acho que é um profissional também, alguma pessoa que é simpatizante de relações internacionais e vê às vezes nesse episódio por culpa do Glauco, é uma pergunta importante também. Para chegar em um nível C-level, igual você, quais conselhos você dá para uma pessoa, seja de RI, ou seja para um profissional em geral? E a gente já está caminhando para a finalização, essa é uma das últimas perguntas. Legal. Não, legal. Eu acho que a pessoa tem que gostar de trabalhar muito, né? Assim, de realmente fazer as coisas com vontade. Deixa eu até reformular, não é nem gostar de trabalhar muito em quantidade, mas gostar muito de trabalhar, né? Gostar realmente do que faz para poder fazer direito, né? Eu acho que quando você faz direito, você faz com afinco, você evolui na sua carreira. E eu tomei, né? Eu vejo alguns amigos meus que chegaram também em cargos de presidência, de vice-presidência, etc. São pessoas que estavam sempre aprendendo, né? Dispostas a aprender, dispostas a correr risco. Porque tem profissionais que não querem correr risco. Falam, pô, eu estou na minha zona de conforto, estou feliz, não quero correr um risco. E então, dificilmente ele vai galgar posições melhores na sua carreira. Então, claro, você tem que medir o risco, né? Mas se você não correr risco, você não vai ascender na sua carreira, né? E tem casos clássicos, assim, um caso muito, muito clássico de quando você vai querer promover alguém, tem alguém que está performando numa função muito bem, e você pensa em promovê-lo, você promove, e no cargo seguinte a pessoa é muito ruim e acaba sendo demitida, porque ela não tinha ainda estofo, né? Não tinha condições de, ou não queria, ou ela estava com uma mentalidade ali de ficar sem correr risco. Então, isso tem que ser muito levado em consideração, né? Você correr risco, você aprender constantemente, você ouvir, né? De novo, eu acho que ouvir é muito importante, sabe? Porque você vai ouvir feedbacks positivos, negativos, você vai ouvir muita coisa que não é verdade, você tem que filtrar, e eu acho que você tem que perguntar, né? A gente não tem resposta para tudo, e o seu chefe não quer que você tenha resposta para tudo, ele quer que você dê sua opinião e que você admita se você sabe ou não, né? Porque se você souber tudo, ele vai desconfiar, né? Então, eu acho que a gente tem que ser sincero, isso eu não sei, eu vou procurar, vou descobrir,
vou perguntar para quem sabe, vou achar uma solução, mas eu não sei. Então, eu acho que perguntar, pedir ajuda, não é desistir de um problema, não é, é pelo contrário, né? É você admitir que você quer solucionar e você começar a solucionar esse problema quando você admite que você não sabe. Então, acho que para você ascender profissionalmente, e tem muita gente que não quer, sabe, Rubem e Beatriz, tem, hoje em dia, principalmente a galera da tua idade aí, eles querem, né, grande parte, eu vejo, porra, quer ter um salário ali legal, quer ter uma qualidade de vida legal, morar perto do trabalho, ir de bike, e curtir o final de semana e tal, e tá certíssimo, né, e tá, de novo, não tem certo ou errado, mas se você, né, se o profissional quiser atender, falar, cara, não, eu quero ser na presidência de uma empresa, eu quero ser no conselho, eu quero ser vice-presidente e tal, correr risco, admitir que não sabe tudo, querer aprender, pedir ajuda, saber trabalhar em equipe, porque quanto mais você cresce numa organização, menos você é gerente, né, de coisas e mais você é gerente de pessoas, né? Eu, hoje em dia, sei lá, 90% do meu tempo gerindo, né, ou cuidando do relacionamento de pessoas e não de projetos, né? A minha equipe cuida dos projetos, eu cuido das pessoas da equipe, né? Eu cuido do plano de desenvolvimento delas, né? Eu cuido dos problemas delas. Então é assim. Então, se você não sabe se relacionar e se você não se importa com as pessoas, você não vai conseguir subir verticalmente na sua carreira. Você vai andar meio que de lado, né? Porque você não vai ter equipes maiores, você não vai ter responsabilidades maiores, porque você não vai ser um bom gestor de pessoas. Então, ser um bom gestor de pessoas também é um ponto fundamental para você. Você pode ser ótimo tecnicamente, mas se você não souber se relacionar, né? De novo, resolver conflitos, achar pontos de convergência, ouvir, você não vai conseguir subir na sua carreira. Tenha muita ambição, escute muito, igual o Galo falou, aprenda sempre, tenha perseverança. É isso aí. Sim, é o que eles chamam de soft skills, né? Não adianta você focar só na parte técnica e não trabalhar a comunicação, inteligência emocional, relacionamento com as pessoas. Até uma frase que um colega nosso de RI falou, né? Que as relações vêm antes do internacional, né? Aí agora, Verdade. o que você considera, assim, quais são as tendências que você acredita que irão moldar o cenário das relações internacionais, da gestão empresarial sustentável? Aí pode falar da sua percepção mesmo, enfim. Eu acho que a gente está entrando num momento da humanidade assim que a diplomacia vai ser super importante novamente, assim, né? Não que tenha deixado de ser, mas acho que ela vai ter um papel mais preponderante. São muitos conflitos que estão surgindo, né? Aqui na América Latina, né? No Caribe tem vários, no Oriente Médio, no leste europeu, na África, uma série de conflitos. Então, eu acho que a gente está no momento da humanidade ali de tem uma teoria que chama teoria da cartolina. Quando a cartolina está enrolada de um lado, para você esticar ela, você tem que enrolar ela de todo o outro lado, para que depois ela volte e fique flat, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento da humanidade em que a cartolina está sendo virada ao contrário, sabe? Em que grupos estão reivindicando direitos, em que países estão revendo suas formas de ação, questões territoriais estão voltando, questões históricas. Então, eu acho que o profissional de relações internacionais, a diplomacia, enfim, eu acho que vai estar em voga aí nos próximos anos, e os organismos internacionais, né, sejam agências da ONU, enfim, eles vão estar também na boca do povo aí, né, vai estar todo mundo falando desses nomezinhos aí, dessas siglazinhas aí que as pessoas às vezes não sabem o que é, mas que fazem parte da nossa vida. Então, eu acho isso. Além disso, os profissionais de relações internacionais que queiram trabalhar com comércio exterior, né, comércio internacional, também eu acho que tem grande oportunidade, né, porque é um mundo cada vez mais conectado, e acho que a pandemia deu uma desacelerada nisso, mas acho que a tendência é voltar, né? A pandemia fez com que a gente voltasse a pensar em produzir localmente, para não ficar dependente de países, mas eu acho que dificilmente isso vai ser mantido, né? A tendência é um mundo global, de comércio global. E nas empresas, eu acho que a tônica é isso que está hoje em dia, que é a questão do ESG, né? Do Environment, Social e Governance, né? E acho que principalmente a pegada
da governança e do meio ambiente, né? O social, toda empresa faz, eu acho que está mais apaziguado. O ambiental é muito ainda maquiagem do que propriamente ações definitivas, né? E a governança também, a gente tem visto aí diversos escândalos, diversas coisas que têm acontecido nas estruturas de governança das empresas que precisam melhorar bastante. Então, eu acho que o foco é esse. As empresas precisam pensar um pouco melhor nas suas estruturas de governança, seus processos decisórios, sua relação com as comunidades e com os acionistas, e pensar políticas ambientais realmente efetivas, né? Porque não adianta só falar que faz, que você vai plantar 10 árvores para pagar o voo de avião que você fez ali, isso não vai resolver o problema ambiental que a gente tem, está batendo aí a nossa porta. Então, acho que são políticas efetivas e trabalhando junto com governos, né? Porque também as empresas não fazem sozinho, o governo faz sozinho, acho que é uma soma aí de governo e empresa para a gente poder solucionar isso. Última pergunta, antes de realmente finalizarmos, conduzimos a finalização, de você, se você tivesse que dizer dar um conselho para uma pessoa que está com relações internacionais ou ainda está na faculdade, que conselho que você gostaria que tivessem te dito quando você estava nesse momento da sua vida? Eu acho que eu aprendi na marra, e aí, talvez se tivesse me falado, talvez até eu não tivesse ouvido, porque quando a gente é jovem a gente não ouve muito, né? A gente acha que tem razão e tal, mas se tivesse tido esse conselho, talvez ele tivesse me sido útil, que é isso que eu comentei aqui um pouco, a gente não ter medo de errar e não ter medo de admitir o erro e que não sabe, né? Eu acho que a gente tem que admitir, falar, pô, não sei, errei, desculpa, vou fazer de novo, beleza, né, errei. Porque o nosso sistema educacional, o nosso sistema de sociedade, ele só valoriza vencedores, ele só valoriza a competição, um tem que ser melhor que o outro, a nota tem que ser melhor que a outra, você não pode errar, você não pode cometer erro, e isso molda uma sociedade muito competitiva, pouco colaborativa. Então, acho que se eu tivesse tido um conselho, assim, de alguém que eu respeitasse bastante e tal, olha, Glau, não faz mal errar, não faz mal não ser o primeiro, não faz mal pedir ajuda, pelo contrário, isso é muito bom e vai te ajudar. Eu acho que eu teria economizado alguns anos aí, algumas rugas minhas, viu? Muito obrigada pelo conselho, Bia. Bom, eu e a Ruby e o Alô Internacionalista. Gostaria de agradecer a sua participação, também agradecer quem ainda está ouvindo aí o podcast. Se você quiser falar alguma coisa para finalizar. Eu quero agradecer o convite, foi muito legal, parabenizá-la e a todos da equipe aí pela iniciativa, que é bacana, a gente tem que usar todos os meios possíveis de aumentar o nosso alcance, né, que a tecnologia permite. Então, sucesso, espero que vocês possam ter vários e vários e vários episódios e temporadas, espero que se formem bem e que tenham uma linda jornada profissional pela frente. Muito obrigada. Obrigada. E é isso por hoje. Alô, Internacionalista. Até mais. Até o próximo episódio.